Durante um discurso ontem numa igreja evangélica em Orlando, Jair Bolsonaro comentou sua passagem pela presidência e deu a entender que pretende disputar o cargo novamente. Mas foi uma experiência que eu entendo como missão, e se ele assim entender, entendo também que essa missão não acabou ainda. O ex-presidente falou ainda sobre o ministério do governo Lula. Se vocês compararem os meus ministros com os que me antecederam e que estão no momento aí, a diferença é enorme. É enorme. Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, extrapolam. Eu ouvia uma ministra do esporte falando esses dias, assim, a Lula da Dilma. Entre outros ali, não tem como dar certo. O Bolsonaro diz que a missão não acabou, como diz o Flávio, ele é um player grande, importante, né? Mas existe uma estrada longa até 2026 e outros players, né? Outras lideranças políticas começam a despontar aí na direita, como por exemplo o Tarcísio de Freitas e também o governador de Minas, Romeu Zema. Como é que você enxerga aí esse xadrez político? Eu sei que está muito cedo para qualquer avaliação. Sim, é muito cedo, mas o Jair Bolsonaro é um candidato natural, né? À eleição presidencial. Pois se o Lula, preso, foi candidato, né, se cercou de tudo o que era contra o Bolsonaro, e não era pouca coisa, mas se ele foi, o Bolsonaro, vai ser muito difícil impedir que o Bolsonaro seja candidato, levando a termo aí esse plano, que é evidente, né, que está sendo executado e que pretende, ali mais adiante, caçar os direitos políticos dele. Vai ser difícil, né? A mesma corte que absolveu o Lula condenar o Bolsonaro. Bom, o Lula tem ajudado o Bolsonaro já no começo do governo. Está adotando uma linha radicalizada que afasta vários dos aliados de ocasião que ele conseguiu. Ele que falou tanto em rachadinha, votou no governo número 1, da lista dos acusados de se envolver com rachadinhas na Assembleia do Rio de Janeiro, na mesma lista de constava o nome do Flávio Bolsonaro, lá atrás. O líder está no governo. Está no governo uma protetora de miliciano, envolvida com milicianos. O próprio PT está destruindo as acusações, invalidando as acusações que fazia ao Bolsonaro. Mas ele teve mais de 58 milhões de votos. Isso digamos que haja pessoas descontentes com ele, pessoas que não votariam agora nele. Isso tudo, mesmo fazendo esses descontos, há um capital político extraordinário. Ele cresceu. Em números absolutos, a votação do Bolsonaro cresceu de 2018 para 2022. E se você levar em conta que o Lula fez alianças obscenas, é claro que o Bolsonaro individualmente tem mais votos do que o Lula. O resultado das eleições parlamentares foi favorável ao Bolsonaro. Ele venceu as eleições em todas as regiões do país que produzem, que não dependem do governo. O Lula ganhou no Nordeste, que é uma região ainda dependente do governo. Quanto à ausência de sucessores, nenhum populista, Flávio, deixa sucessor. Nenhum. Político populista, porque ele não tem uma ideia, não existe um programa de governo. O PT não tem nada disso, tem o Lula. Existe o lulismo. E são pessoas que seguem o Lula cegamente, né? Ele indica candidatos a vereador, governador, prefeito, e ninguém diz nada. Ele faz uma aliança com quem dizia que ele estava querendo voltar à cena do crime e ninguém diz nada, vão engolindo. Quando o Lula deixar a política, por qualquer caminho, um dia deixa, todos deixam. Né? Ele não terá sucessor. No caso do Bolsonaro, ele já mostrou que tem possíveis sucessores desta eleição. Ele foi decisivo na eleição do Tarcísio,
do Zema. Então ele tem senadores que podem despontar como candidatos. Havendo mais de um candidato, isso não é problema. O excesso de candidatos nunca foi problema em partido nenhum. O problema é a falta de. Quero ver quem vai enfrentá-lo. E vamos ver se rapidamente o Supremo recobra o juízo e procura não fazer com o Bolsonaro o contrário do que fez com o Lula. Paula. Sim, posso falar Desculpe, Ana, é com você mesmo. Eu queria saber como é que você reagiria se a nossa ministra do Esporte, A Dilma Moser, a Ana Moser, fosse a sua técnica e dissesse uma coisa parecida aqui. Eu fiz umas anotações para ver o que eu diria, assim. Olha aqui, Ana, o jogo tá bonito, né? É bonito, mas é pena. As emergências vão surgindo, muita coisa a gente nem conhece direito e tal, e a situação está complicada. Diante disso, que jogada você tentaria armar aí para o time? Você que cobre política há tantos anos, você se lembra de uma aliança tão bizarra, para não falar outro nome, como essa que nós temos hoje entre Lula e Alckmin? Nenhuma. O que pode ser considerado mais parecido com isso pela amplitude, né, e diversidade dos que apoiaram foi a aliança que em 84 elegeu o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Embora, né, tenha sido uma eleição indireta, a campanha foi como se o presidente tivesse de ser eleito pelo voto direto. Havia comícios, mobilizações e tal. Então, o Tancredo dizia que frequentemente a escolha do adversário era mais importante que a escolha de aliados. E ele, seguindo essa estratégia, ele fez todo o trabalho possível para que o adversário fosse o Paulo Maluf. Havia 3 candidatos do governo do presidente Figueiredo já no desfecho no final do seu mandato. Mário Andreasa chefiava uma ala, Aureliano Chaves e Maluf. Ele conseguiu atrair ele fez o seguinte acordo: se o Maluf ganhasse a convenção, fosse o vitorioso na convenção do PDS, que era o partido dele, que era o substituto da Arena, se eu não me engano, agora os outros 2 o apoiariam, né? E ele próprio poderia apoiar um deles, já que todos defendiam a redemocratização. Só que o Tancredo sabia que o Maluf ia ganhar aquela eleição. O Maluf fez o diabo, para dizer o mínimo, para ganhar a convenção. Então, quando o Maluf se lançou candidato, o Tancredo disse uma frase profética. Ele falou: agora ele vai enfrentar um profissional. E o Tancredo conseguiu uma maioria estrondosa no colégio eleitoral. E o que unia essa frente ampla? Primeiro, o desejo de redemocratizar o país. Segundo, a aversão ao Paulo Maluf, por tudo que o Maluf tinha feito ou deixado de fazer, principalmente pelo que fez. O Maluf gerou o verbo malufar, que era sinônimo de roubar, vamos falar coisa aqui como foi. Então ele aproveitou tudo isso e, como dizia o Tancredo, acordo se faz em torno de princípios que devem ser obedecidos. E havia princípios. Vamos acabar com a corrupção e vamos restabelecer a democracia com a volta do voto direto. Tudo isso. Então foi completamente diferente do que houve agora. Agora foi uma aliança gerada pelo oportunismo, pela ignorância, né, pela aversão sem sentido, em tantos casos, ao Bolsonaro, a quem atribuíam crimes futuros. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu nunca vi uma aliança
tão indecente, né? Estou procurando palavras leves, como essa aqui. Essa foi uma aliança amoral, a que apoiou o Lula. Amoral, abriram mão de tudo. Para apoiar o Tancredo Neves, foi fácil. Os dissidentes do governo apoiaram um homem que começaria o discurso que não pronunciou, o discurso de posse, com uma frase que resume tudo. É proibido gastar. Ele queria fazer uma coisa sóbria, séria, sem corrupção, e devolver o Brasil à democracia.